Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, de volta à nossa aula técnica sobre o Audi A3 1.8, né? Vamos falar de um assunto que, pessoal, na prática, apresenta aí problema demais nessa linha Audi, demais, tá? Veja aí o corpo de borboleta, né, montado na Audi, tá? Detalhe, carbonização. Que detalhe é esse da carbonização? É um efeito comum devido ao retorno dos gases do cárter do motor, principalmente com a utilização de óleo incorreto ou falta da troca do mesmo. Então é assim, por que o corpo de borboleta, tá, carboniza tanto? Porque os veículos têm um sistema chamado blow-by. Esse blow-by, tá, entenda aí no português que é a recirculação dos gases do cárter. Blow-by é o popular respiro do óleo do motor. O que é isso? Os vapores do óleo estão misturados com um pouco de combustível, né, vapores d'água, retornam para a admissão para serem aspirados e queimados junto com a mistura ar e combustível e, obviamente, não polui o meio ambiente. Porém, esse efeito do retorno dos gases do cárter, do blow-by, carboniza demais a borboleta aceleradora. E isso influencia em quê? No seu funcionamento. Primeiro, ela vai se adequando, né? Conforme vai acumulando sujeira ao redor da borboleta, tá? Ela vai se adequando, ó. Vou até voltar uma outra foto para vocês, ó. Agora, ó, vejam como que acumula, né, sujeira ao redor da borboleta, ó. Observem, ó. Imundo, né? Imundo, tá? E aí temos dois detalhes. Primeiro, que essa sujeira atrapalha o funcionamento do motor. Certeza. Diminui o fluxo do ar ali, tá? A borboleta vai ter que ficar mais aberta para corrigir a entrada do ar. Claro que ali, ó, a sujeira está vedando a entrada do ar. Vai ter que ficar mais aberta, o carro perde em desempenho, tá? Com toda certeza temos problemas aí nessa carbonização da borboleta. Bom, tá sujo? Tá. Vamos fazer o quê? A limpeza. Então, o quê? Tirar o corpo de borboleta fora com a pasta fria, aplicar descarbonizante, pincel, tirar toda essa crosta. Abre a borboleta manualmente, tá? Claro, tá desligado o corpo, né? O chicote, tá fora do carro o corpo de borboleta. Abre a borboleta, limpa ao redor, né? Onde a borboleta fica fechada, ali carboniza demais também, tá? Bom, montamos. Quando montamos, tem que haver o sincronismo, ou seja, ligar a ignição, esperar o atuador, abrir a borboleta, bzz, clac, ele abre e fecha a borboleta, para justamente dar o limitador dela. E aí ele reprograma, né, a posição da borboleta. Então é uma coisa simples, mas que precisa ser feita também, né? Porque é comum demais termos carbonização nessa linha Audi, tá? Demais. Por quê? Óleo incorreto. O óleo certo dessa linha é o 5W40, né? É um óleo caro, um óleo sintético 100%, né? Um óleo caro. E aí acabam utilizando um óleo 1540, 2050, que vai perder mais, principalmente por evaporação, e vai auxiliar a ter a carbonização, a sujeira no corpo de borboleta. Tá? Também falta de troca do óleo também faz isso. Bom, vamos a um outro sensor, o sensor do atuador. Como assim sensor do atuador? Observaram que é diferente o lugar dele? Ele não é um sensor, tá, do TPS, sensor da borboleta. É um sensor que vai indicar
a posição que está o comando do atuador, ou seja, o motor elétrico que vai controlar a abertura do ar para o motor ter marcha lenta, rotação mais acelerada na fase fria e daí por diante. É um sensor que informa a ECU a posição do atuador de borboleta, já que a posição do atuador, né, é variável, ou seja, como o controle da rotação é feito diretamente na borboleta, terá variação constante. Então, pessoal, neste veículo temos o quê? Um atuador que gira a borboleta. Não é um motor de passo, não é um atuador com bypass, um desvio da borboleta, tá? É como se fosse um corpo eletrônico, só que só na marcha lenta e baixa rotação. Depois disso, começou a acelerar, abre mecanicamente a borboleta aceleradora. Tá? Então, tem um sensor só do atuador. Manda o sinal para o módulo saber e controlar esse atuador para que fique perfeita a regulagem, o ajuste de marcha lenta ou baixa rotação desse veículo. Então são dois sensores. Sensor de borboleta, que é o TPS, e o sensor do atuador. São peças distintas? São, mas com funcionamento muito semelhante. Tá? São peças que raramente apresentam falhas, tá? E que quando apresentam qualquer falha, podemos até tentar limpar. Vou até falar sobre isso no nosso plantão de dúvidas, tá? Mas normalmente é a troca do corpo de borboleta. Normalmente não tem opção, tá? Vamos a mais um sensor aqui da nossa última aula de sensores do áudio A3, sensor de detonação. É assim, pessoal, o sensor dessa linha áudio, né? É o sensor que tem um orifício para parafusar no bloco do motor, um cabo blindado, ou seja, que tem a malha negativa e os pinos de encaixe. Tá? Então está aí a telinha, o sensor de detonação. Vamos à teoria dele. Sensor de detonação. É a informação enviada para a ECU para indicar o fenômeno da detonação, causada pela queima irregular da mistura, que faz com que o pistão vibre. Esse vibrar, pessoal, do pistão é o que dá o som característico de uma batida de pino. Ouviram falar que o sensor de detonação é o ouvido eletrônico da injeção eletrônica? Isso. Que a detonação é o quê? Batida de pino? É o motor grilando? É uma batida de pino? É a detonação? Então, o que é a batida de pino? Bate pino no pistão? Já viram bater pino no pistão? Tiraram o motor que o pino estava todo batido, amassado? Já viram isso? Não. O que é a batida de pino? É só o som, pessoal. É um som. Por que causa esse som? É a detonação. Ou seja, no momento da compressão, finalzinho, quando vai ter a combustão, ao invés de vir uma frente de chama num sentido lógico, vem duas frentes e se chocam. Tá? Ou se não se chocam, fazem o pistão vibrar. Essa vibração do pistão é que dá o ruído, o barulho, o som característico de batida de pino. Então, na verdade, não é o pino do pistão que fica batendo, é a vibração do pistão. Tá? Por isso que dá esse som característico. E também é o encontro, de repente, na câmara de combustão, de duas frentes de chama. Uma da vela e uma espontânea, por um ponto quente, por um combustível ruim, por um motor muito aquecido, coisas desse sentido. Então você tem o sensor de detonação para melhorar
o mapeamento da ignição. Pessoal, com o sensor de detonação, a injeção funciona muito melhor. Como assim? Se consegue, né, acelerar, tá, o motor, adiantar o ponto de ignição, tá, principalmente quando você tem um controle da detonação. Então esse é o sensor de detonação. Tá? E por quê? É uma forma que a ECU, né, que gerencia o sistema eletrônico, tem de justamente adequar, melhorar e sempre trabalhar com o ponto de ignição mais adiantado. Pessoal, o motor anda melhor, tem um funcionamento mais regular com o ponto atrasado ou com o ponto adiantado? Esqueça o ideal. Atrasado ou adiantado? Adiantado. Qual é o prejuízo de adiantar demais o ponto? O motor começar a detonar. E aí a vibração no pistão ser grande, né? Ter mais de uma linha de centelha, bater um pouco de saia de pistão, aí o motor começa a detonar. Então isso é ruim, porque a detonação, pessoal, acarreta em picos altíssimos de temperatura no pistão. Sim, detonação chega a alguns casos assim extremos de até furar a cabeça do pistão. Sim, chega a esse ponto, tá? Por quê? A temperatura fica muito alta. Então, com o sensor, a ECU recebe o sinal desse sensor e vai diminuindo, atrasando, adequando o avanço de ignição. Bom, uma pergunta que não quer calar, né? O Juliano Ferreira de Freitas, o Marcelo Reinaldo de Godoy. Por que a necessidade? Por que esse carro tem 2 sensores de detonação? Respondo. Pessoal, o ideal para todos os motores é que tivéssemos um sensor por cilindro. Concorda comigo que ia ser mais preciso? Imaginem, um sensor de detonação por cada cilindro. Seria o ideal. Só que o custo-benefício iria ficar alto. Tá? Alto demais. Alguns motores de 5 cilindros, Maré, por exemplo, tem 2 sensores. Sensores também duplos, temos aí em motores 6 cilindros. Esse aqui é 1.84, mas é um motor de alto giro, alguns turbos. Então, a montadora optou por colocar 2 sensores no bloco do motor. Meio que dividindo, né? Cilindro 1 e 2, 3 e 4. Ou seja, fica meio que compartilhado. Cada 2 cilindros, um sensor. Mas o ideal é sempre ter, né? Que ninguém faz isso por causa do custo-benefício. Mas é ter um cilindro, um sensor. Seria o mais certo, tá? Mas com 2 cilindros e um sensor, né? Nesse caso, 2 sensores de detonação, funciona muito bem. Ligações do sensor 1. São 3 pinos ligados ao chicote do veículo, sendo pino 1, resposta ao módulo 68, pino 2 e 3, aterramento, sendo que o 3 é malha negativa. E o sensor 2, muito parecido. Pino 1, resposta para ECU ao pino 60, pino 2 e pino 3, aterramento, sendo o pino 3 a malha negativa. Pessoal, por que tem que ter essa malha negativa no sensor? Né? O chicote dele é blindado, né? Tem uma malha negativa. Por que isso? Porque o sinal que o sensor gera é de baixíssima intensidade. É coisa de 0,1, 0,2 volts. É muito baixo. Portanto, qualquer campo magnético ao redor,
seja aí por um alternador, motor de arranque, ignição, um chicote passando perto, vai alterar o sinal do sensor. Mas ele, com a malha de aterramento, não tem esse problema. Tá? Pessoal, chega a ter casos sérios de o campo magnético formado pelo sistema de arrefecimento, com água velha, sem aditivo, chega a alterar o sinal do sensor, hein? Não estou brincando, hein? Falando sério, hein? Chega a casos, campo magnético pelo sistema de arrefecimento, que é um círculo, né? Fica girando a água, não fica? Com água velha, barrenta, enferrujada, sem aditivo, gera campo magnético e atrapalha o sinal do sensor. Fiquem atentos a isso, tá? Mais um detalhe aí da ECU desse veículo e vamos, claro, a mais uma dica. O controle de detonação da ECU, através do controle do ponto de ignição, tem uma limitação. Ou seja, mesmo com toda essa tecnologia, 2 sensores de detonação, tá? Atrasa o ponto, tá? Em casos de gasolina com baixa octanagem, teremos a detonação. Então não é porque tem sensor de detonação, 2, que vai ter funcionamento sem bater pino. Tem uma limitação no atraso dos avanços. Tá ok? Perguntinha da nossa aula. Tem torque de aperto este sensor de detonação? Ou aperta de qualquer jeito? Não, né? Tem torque de aperto, sim. Deve ser torqueado com 20 newtons-metro, ou 2 quilos. Ok? Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu Universo do Mecânico. Letícia Bonamigo perguntou: quando pifa o sensor de detonação, o motor pode adiantar demais e detonar, quebrar? Não. A ECU identifica a falta do sinal do sensor. Sem o sensor, não está mandando nenhum sinal. A ECU limita o avanço de ignição. Ou seja, utiliza os mapas padrões de avanços. Não deixa adiantar demais. Senão, realmente, vai danificar o motor. Tá? Kennedy Santos, Scopino. E quando grila por estar carbonizada a cabeça do pistão, a central vai ajustar até o grilado parar ou não tem um limite de ajuste? Tem um limite de ajuste, ou seja, vai atrasar o ponto até certo grau, depois não atrasa mais. Ou seja, mesmo com sensor de detonação, o motor pode bater pino. Tá? Luiz Paulo Valim comentou que: olá, Scopino, eu estive em uma palestra, tá? E foi falado que o que bate não é o pino, e sim a saia do pistão. Exato. O pino mesmo não bate. É chamado de batida de pino, pessoal, porque o som parece uma batida de metal. Não é o pino do pistão que bate, é uma batida de metal. Essa batida de metal pode ser o encontro das chamas em cima da cabeça do pistão, na câmera. Pode ser a vibração do pistão. Quando o pistão vibra, quem vai bater? A saia. Tá? Realmente, quando você desmonta o motor que grilou muito, você vai ter as saias do pistão bem marcadas. E, lógico, a camisa, né? A carcaça do bloco do motor. José Washington Souza, esses carros, quando limpamos o corpo, às vezes ele fica oscilando ou fica acelerado. Precisa fazer ajuste? Legal. Sim. Quando limpa o corpo, tirou aquela sujeira, mudou o ângulo de trabalho. Liga a chave, espera um tempo para ele sincronizar. Coisa de 1, 2 minutos. Não resolveu? Scanner em ajuste básico, ou zerar parâmetros, ou regulagem básica, ou regulação básica. Tá? Vai ter que digitar o código ou 098 ou 060 para sincronizar. Tá? Marcelo Reinaldo de Godoy. Professor, esse corpo borboleta é até parecido com o corpo do Gol AT. Dual de turbo é diferente do aspirado?
aproveitar e comentar. É uma dúvida do Ivan Dias Semin também. Sim, você tem Audi a turbo, tá? 1.8, alguns também com corpo sem cabo de acelerador, tá? A maioria tem cabo, mas saiu sim no 1.8 turbo, também sem cabo de acelerador. E nos 1.6 também sem cabo de acelerador, tá? Mecânica Alessandro, né? O mecânica Alessandro, o Alessandro Tomás. Esse corpo, quando eu abro essa lateral e limpo com álcool, tá? Sai um carvão no cotonete. Posso fazer essa limpeza ou é errado? Bom, você abrir a lateral do corpo borboleta, primeiro, vai quebrar o lacre. Segundo, na remontagem tem que tomar cuidado para dar uma perfeita vedação. Bom, particularmente, só abre esse corpo quando realmente tem defeito no sensor de borboleta, no atuador, no sensor do atuador. Abro com a intenção de resolver um mau contato. Por quê? É difícil isso dar certo. Normalmente não dá certo. Então eu só vou abrir essa lateral do corpo quando realmente tem um defeito e eu vou tentar corrigir antes de condenar o corpo. A maior parte dos casos condena-se o corpo. Não dá certo limpar a pista, né? Normalmente não dá certo. Tá ok? Então, vai abrir o corpo somente em casos que realmente já está condenado o sensor, não está dando certo, e aí eu vou tentar tirar um possível mau contato. Vai resolver? Pode ser que sim. Bom, é uma tentativa, né? Se resolver, legal. Se não resolver, só trocando o corpo, realmente. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico. Obrigado por nos acompanhar em mais uma aula técnica. Semana que vem, aula de número 8 do Audi A3. Vamos para Atuadores, parte 1. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.